Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2018, sábado. Esse é o verbete de número 4.404. Ele tem 4 páginas, 42 logias e 6 máximos. O tema é operosidade evolutiva dentro da especialidade Maxi-Proexologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Ricardo Rezende, já é veterano da enciclopédia, já está no 24º verbete. O professor Ricardo é graduado em Biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, é voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente de Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2014. Então vamos lá, o que é operosidade evolutiva? A operosidade evolutiva é a condição construtiva da consim, homem ou mulher, mini-peça interassistencial lúcida, prestativa e diligente, capaz de manter metas existenciais definidas, com alto empenho em atingi-las, visando o complexo pessoal e grupal. O holopensene pessoal do labor evolutivo, os prioropensenes, a prioropensenidade, os proexopensenes, a proexopensenidade. A aplicação de autodeveres intermissivos cosmoéticos, o nível dos trabalhos libertários da proex pessoal, o autoesforço concentrado, a diligência disciplinada, a autolucidez operosa, a autoprontidão operacional, a abertura voluntária ou espontânea para auxiliar na construção de GESCONs grupais, o hábito de agir com presteza em favor dos outros, a tranquilidade operosa, a folha pessoal de serviços assistenciais movimentada e assim por diante. Na parafatologia, a vivência do EV profilático, a condição de operosidade do projetor lúcido veterano, a operosidade interdimensional da assistência tenepsista, a atuação do epicom lúcido entrosado ao maximecanismo multidimensional interassistencial, a operosidade energética, a conexão operosa, profícua e permanente do teleguiado autocrítico com amparadores extrafísicos, a operosidade evolutiva da consciência intermissiva lúcida nas comunex, o revezamento laboral em equipex. Lá na acabativa, página 4, nós temos, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoprontidão, consim operosa, empenho proexolíneo, somatório de esforços e o workaholismo. A maior operosidade evolutiva é alcançada quando a consim aprendeu a atuar enquanto mini-peça multidimensional lúcida e já cumpre, sem vacilações, os autodeveres cosmoéticos. Você avalia o nível, extensão e profundidade do labor evolutivo e da intercooperação cosmoética pessoal? Mensurou os proveitos do emprego autoconsciente da operosidade interassistencial? Na bibliografia específica, ele trouxe 6 fontes bibliográficas. Agora aqui a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens. Nós temos autoprontidão, autoesforço, autossatisfação, disciplina, resolução, autodeveres, autoempenho, metas, proex, mini-peça, autocomprometimento, intercooperação, pragmatismo, desempenho, realização, autodisponibilidade, interassistencialidade, maxi-proexologia, autodeterminologia e teaticologia. Questionamentos. Agora, Ricardo, antes dos questionamentos, seria bom você contextualizar o que te motivou para fazer esse tema, por favor, no verbete. Boa tarde. Pelo fato dessa vida humana estar sendo diferenciada para mim em relação a outras vidas, que pela condição de ter feito um curso emissivo, por ter uma proex planejada, por estar tendo otimizações que eu não tive em outras vidas, o fato de ter a consciologia, então o contexto está muito diferente em relação do passado. E nesse contexto eu vejo que eu estou numa condição, eu estou manifestando diferente em outras vidas, né? Então, por exemplo, no passado, as minhas tendências de operosidade era mais anti-evolutiva, né? Era a operosidade em prol do belicismo, da religião, quer dizer, era outras frentes de trabalho, mas com um enfoque anticosmoético. E nessa vida, por estar podendo viver uma operosidade evolutiva, onde eu estou fazendo parte de um grupo que está
com interesses e objetivos comuns mais evolutivos, e eu estar podendo ajudar nisso, estou inserido nesse contexto, para mim é uma situação diferente. Então, assim, o fato de vivenciar isso me fez questionar, tá, mas ainda estou tentando entender como é que é estar nessa condição de operosidade evolutiva e para onde eu vou a partir desse desenvolvimento dessa operosidade. Então, eu quis entender mais esse assunto e, a propósito, eu escrevi um verbete para aprofundar a ideia e pensar sobre esse assunto, como é que é viver isso e como é a perspectiva dessa ideia no aspecto de desenvolvimento, sabe? O bacana é que você colocou aqui a maxiproexologia e o processo do complexo grupal, né? E a gente estava conversando aqui antes de começar sobre mudanças de temperamento, né? E essa operosidade eu vejo que é uma saída porque a gente sempre está em grupo, né? E o grupo ele ajuda a gente a ir mudando o temperamento, né? Você vai vendo com as pessoas, vai tendo feedback, vai tendo exemplos, anti-exemplos. Então, realmente, esse processo de operosidade em grupo, ele acaba retornando para a própria pessoa, né? Realmente é uma saída, é uma técnica interessante. Enfatologia, por favor, na primeira linha. Pode expandir quanto à aplicação de autodeveres intermissivos cosmoéticos e linkar com autocomprometimento aos trabalhos interassistenciais maxiproexológicos? Então, eu penso o seguinte, a partir do momento que você está lá na intermissão, fazendo curso intermissivo, e você, então, é inserido dentro de um projeto maior, que antes você não estava disposto a estar dentro, de fazer parte de um trabalho onde envolve urbanização intrafísica, urbanização extrafísica, a implantação de ideias avançadas na Terra. Então, naquele momento, você te sente bem, poxa, eu quero fazer parte disso, então, estou disposto. E aí você se coloca nessa condição, não, qual que é a minha parte? O que eu posso fazer para ajudar? E aí você assume deveres, né, nesse período intermissivo para ajudar tanto no desenvolvimento pessoal, como também para ter sucesso no empreendimento grupal. De o que você pode ajudar para isso ter sucesso. Então, a primeira conexão que fiz foi isso, né, em relação à operosidade. E a outro item que ele tinha falado... Linkar com autocomprometimento aos trabalhos interassistenciais maxiproexológicos. E aí essa ideia de autocomprometimento, eu vejo muito com a questão de responsabilidade. Por exemplo, no meu temperamento, eu tenho a questão da lealdade. Leal no sentido que é, você se comprometeu a fazer um trabalho e você vai e faz. Então eu vejo que eu sinto essa responsabilidade e quero ser leal a esse compromisso com o grupo, de qual que é a minha parte eu quero fazer. E a partir do momento que você assume essa responsabilidade e cumpre o que você começa a cumprir o que você tinha combinado, você entra no fluxo de operosidade dentro do grupo. Então, e aí você vai aos poucos se tornando a condição da mini peça. Então é por aí que eu quis fazer a conexão. Inclusive tem relação com isso que você está comentando. Em sinergismologia, ela pergunta, na página 2, segunda linha, pode argumentar a respeito do sinergismo responsabilidade existencial, autoconhecimento aplicado? Qual que é o item que você falou? Na segunda linha da página 2, em sinergismologia. Responsabilidade existencial, autoconhecimento aplicado. Então, por exemplo, no meu caso, que eu vejo que eu tenho essa questão um trafor meu, a questão de ser responsável. E a partir do momento que sou responsável, se eu estou vivendo essa vida de uma forma que está diferente das outras, onde eu estou conseguindo acumular conhecimentos mais avançados, como é que eu faço para utilizar isso e não ficar só para mim? Então, essa questão do autoconhecimento aplicado, é que a partir do momento que eu vou recuperando consciência, recuperando unidade de lucidez, como eu posso utilizá-las? Então, seja através da escrita, seja através da docência, seja através de trabalhos até mesmo fora da Consciologia, algum projeto que eu possa me envolver, que eu possa ter habilidade de ajudar naquele projeto, que possa ajudar alguma questão social. Então, enfim, você então não ficar com os achados, com as verpons só para você e aplicar só para o usufruto pessoal. É você utilizar isso para poder fazer a sua parte dentro da MaxProEx. Legal. Em polinomiologia, também na página 2, pode comentar o polinômio empreendedorismo, operosidade, criatividade e atacadismo? Então, aqui a ideia a partir do momento que você vê que o projeto da MaxProEx, ou seja, é um empreendimento, e desse empreendimento existe todos aqueles processos, geralmente já é conhecido na administração, né? O planejamento, a execução, o acompanhamento.
Então, a partir do momento que você se insere nesse empreendimento e você consegue atuar dentro desse empreendimento, fazer parte do fluxo de trabalho, e você se torna operoso dentro desse empreendimento, aí nesse momento vai surgir problemas existenciais. Quer dizer, você vai como realizar aquele empreendimento, e aí você começa a ver os gargalos, ver as dificuldades, ver algumas questões que você não está dominando ainda, que você não sabe fazer, e aí a criatividade de saber, bom, eu não posso no momento não ter os recursos, talvez, que precisa para realizar aquela atividade, mas dentro daquilo que eu tenho de criatividade, como é que eu posso compensar isso para poder realizar esse trabalho? Então, a criatividade eu vejo como usar a sua habilidade, a sua inteligência para poder resolver problemas existenciais para que aquele trabalho seja feito. Então, eu vejo que é uma forma de compensação, já que talvez um trafor, um megatrafor que ainda não foi desenvolvido, você utilize, por exemplo, o trafor da criatividade para poder conseguir ultrapassar aquele gargalo, aquele problema. E a partir daí, utilizando essa parte da criatividade como um meio de ajudar a executar o trabalho da Proex, você entra nessa frente do atacadismo, não mais do varejismo. Você está ali de frente, numa posição de protagonismo, de cooperatividade, você está à frente do trabalho. Então, você não está numa condição de querer ficar só na questão do coadjuvante, você está querendo fazer parte, então você toma a iniciativa para as ações, os trabalhos que precisam ser feitos, você faça parte, você possa ajudar. Então, é nesse contexto que eu preciso colocar a questão desse polimônio. Pode explorar a frase enfática? Eu vou ler aqui. Tá. A maior operosidade evolutiva é alcançada quando a consciência aprendeu a atuar enquanto mini-peça multidimensional lúcida e já cumpre sem vacilações os autodeveres cosmoéticos. O que eu cheguei à conclusão aqui? Embora a gente fala muito da condição de mini-peça, mas eu cheguei à conclusão, com base nas experiências pessoais, assim, que existe vários requisitos ou critérios para você se considerar realmente uma mini-peça. E eu fui estudar sobre isso e vi assim, que eu estou a caminho de realmente estar numa condição mais ideal de mini-peça. Ainda não estou ainda. Por quê? Eu estava ali estudando a condição seguinte. O que é uma mini-peça de fato, quando ela já realmente aprendeu a atuar como mini-peça? Então, algumas características que eu cheguei à conclusão. Por exemplo, você está mais na condição de personalidade assistida ou mais persistente? Se você ainda está mais como assistida, já é um critério que você não está atendendo na condição de mini-peça. Seu predomínio é esse. Se você não reivindica mais a compreensão dos outros, nem espera prêmios ou gratidão pelos seus altos esforços, também se você está num movimento de reivindicação ainda, querendo mais receber do que doar, também mostra que pode ser uma mini-peça ainda falha. É comandado absolutamente pelos amparadores serviços de função. Eu percebo que, por exemplo, na minha interação com os amparadores, eu ainda crio muita resistência. Eu ainda não sou totalmente dócil ao amparo. Eu ainda tendo a não me deixar ser orientado de forma absoluta. Eu ainda sempre estou ali numa certa resistência, falo assim, não, eu não quero assim, eu quero assado, eu quero do meu jeito. Então eu vejo que posso criar impedimento na condição de mini-peça. Outra questão, já descartou paixões, caprichos, manias, fanatismos, imaturidades, hobbies infantis? Se eu estou buscando meus interesses, atender muito meu ego, também mostra que eu estou numa condição ainda de modo aprofundado, estar na condição de mini-peça. E mais uma questão, não cede mais à irresistibilidade do assediador baratrosférico e submete-se à irresistibilidade do amparador técnico extrafísico? Ou seja, as minhas tendências baratrosféricas, ou seja, a síndrome da abstinência da baratrosfera ainda me pega? Eu ainda tenho uma tendência a me submeter ao assédio, como diz, aquela saudosismo doentio da baratrosfera? Se eu ainda estou nessa condição e não estou do contrário, tipo assim, já eliminei toda essa condição do passado, não quero mais ter saudade desse lado doentio, estou mais realmente predominando no meu estático, na condição de resistibilidade do amparador. Isso também é uma condição que eu vejo que pode estar não mostrando precisando do ajuste para estar numa condição de mini-peça. E por aí vai. Uhum. Então eu vejo que você examinando a sua condição íntima, as suas manifestações, você vai ver que, assim, que ainda há pontos a melhorar
em relação a você realmente estar numa condição de mini peça, e isso faz, por um lado, faz parte da evolução pessoal, que você não vai alcançar a condição de mini peça de uma hora para outra, faz parte de todo o desenvolvimento, mas o fato de você, assim, ter um mínimo de auto-reflexão crítica, de pensar, não, peraí, eu já posso me considerar uma mini peça de fato, examinar isso com cuidado, porque pode entrar naquela crença, não, me considere mini peça, e botar aquela cegueira, e você vai ver, assim, que depois, a longo prazo, que o nível de rendimento evolutivo ainda está baixo. Mas por quê? Se eu era uma mini peça, como eu considerava. Porque então vale a pena ponderar isso para fazer esses ajustes e muitas vezes não ter esse problema de, depois de longos anos, décadas, chegar à conclusão que você poderia ter pensado e refletido e ajustado isso muito tempo atrás e não ter demorado tanto tempo para agir nessa condição. Então, por isso que eu vejo que a condição da mini peça, a hora que você já aprendeu a atuar, você já admite de fato que você hoje é uma mini peça, com base nas suas características, na sua manifestação, e aí sim você vai conseguir cumprir os seus deveres sem vacilações. Porque se você ainda resiste ao amparo, se você ainda tem uma inclinação à baratrosfera, você vai criar vários empecilhos, obstáculos, que você não vai ter um cumprimento retilíneo, sem interrupções dos autodeveres. Você vai estar sempre indo e voltando, indo e voltando. E isso não é uma condição ideal. Então, nesse caso dessa frase, eu cheguei à conclusão disso. A maior operosidade, ela vai existir, então, quando você já realmente aprendeu a atuar nesse papel, e aí, consequentemente, você vai ter um desempenho mais retilíneo. Não vai ficar nessa oscilação de hora estou bem, hora estou mal, hora estou produzindo mais, hora estou produzindo menos. Então, acho que é essa a questão. Michele quer falar? Pegando o gancho. Oi. Tá dando para ouvir? Parabéns pelo verbete. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida mesmo que ocorreu aqui. Pelo seu relato, dá para perceber que existe uma linha tênue entre alguns traços assim relacionados a talvez perfeccionismo, a questão enfim, uns traços assim que podem impedir a questão da operosidade evolutiva. E também eu queria saber de você essa diferença, né, dos traços negativos, dos traços positivos que fez com que você chegasse à conclusão desse verbete da operosidade evolutiva, né? Porque em cima dos relatos que você trouxe tem um pouco dessa linha tênue, né, entre esses trafares e trafores para a execução desse verbete. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, no meu caso, eu cheguei à conclusão seguinte: os trafores que eu me vejo mais trabalhado, que eu estou numa condição mais favorável da operosidade, por exemplo, a questão de ser responsável, de senso de dever, engajamento, a questão da questão de lealdade, por exemplo. O que é lealdade? Você, então, se propôs a cumprir algo e você cumpriu. Eu sou muito de cumprir o que eu falo. Então, a questão de ter uma certa... Percebo que tem uma certa docilidade minha em relação ao parapsiquismo, no sentido assim, embora eu tenha meus infantilismos, meus aspectos psicológicos mais imaturos, desde adolescente, eu não fui fechado com o amparador. Eu sempre deixei ele chegar perto da minha psicosfera, aproximar, tentar se comunicar. Eu não tive uma postura nem medrosa, nem de repulsiva em relação ao amparador do meu histórico. Então, isso também me ajudou assim, a eles estarem conseguindo me orientar dentro do possível. Então, essas partes que me ajudaram mais. Agora, na questão de trafar, eu percebo assim, que já me abordaram isso, o aspecto emocional, que assim, eu desde novo, eu tenho ainda questões de autorrepressões, a questão de retroformas também no temperamento pessoal, que eu estava conversando com o Pedro, a questão da temperamento sorumbático, aquela pessoa mais, né, que a gente estava falando, soturno, mais amarga, mais mal-humorada, mais sisuda. Então, eu tenho esse temperamento já antigo, isso me atrapalha também. E a parte também, assim, eu percebo que tenho uma tendência teimoso também. Muitas vezes, assim, eu, por ter um pensamento mais apiorota, assim, de eu achar que meu ponto de vista está correto, eu acho que eu estou certo, turrão, eu vejo que eu fico batendo de frente e sendo muito hipercrítico. Então, isso não me ajuda muito a
a ser mais leve na condição e deixar a coisa seguir seu fluxo. Eu fico criando muito barreira nesse sentido. Então, eu fiquei examinando esses dois lados, do que é positivo estou usando, do que é preciso trabalhar, estou me esforçando para ver se faz alguma coisa. Mas é um caminho desafiador, porque você vê que você dá um passo para frente, dá uma melhorada, quando você vai, você acaba em alguns pontos você voltando um pouco atrás. Então fica aquela tentativa de, não, vamos continuar nessa luta para tentar ver se tira esse engasgo, né? Então, e hoje eu aceito um pouco mais essa realidade, assim, não gosto tanto de ter meus entraves, mas assim, eu já estou aprendendo um pouco mais a aceitar, falo assim, olha, beleza, estou no meu processo de desenvolvimento, vou ter que adquirir paciência para lidar com isso e tentando, o que eu acho que é uma coisa importante é assim, independente das minhas dificuldades e meus travões, eu não posso cessar os trabalhos. Fazer os trabalhos continuamente, mesmo que esteja incomodando, mesmo que esteja chato, porque eu vejo que aquilo de algum modo está me ajudando a me desenvolver. Então, assim, é melhor continuar, mesmo com as minhas dificuldades, do que parar e aí ter o problema de ficar naquela condição de ociosidade que vai piorar muito mais minha condição intraconsciencial. Como é que você concilia o processo da operosidade, que em geral dá uma ideia muito de trabalho mesmo, né? O labor, a questão até intrafísica que precisa ser feita, com o processo parapsíquico? Que às vezes a gente, né, ao manter a atenção muito na dimensão intrafísica, a gente fica distante do processo parapsíquico. Como é que você concilia isso? Então, eu percebi isso, que assim, num primeiro momento, quando eu estava me vendo na condição de mais operoso, porque eu já tive minha fase mais ocioso, depois mais operoso, e quando eu estava entrando nessa fase mais operoso, eu vi a tendência de orcarrolismo. E aí eu via, não, peraí, está distorcido isso aqui, porque a operosidade evolutiva, em si mesmo, ela não tem orcarrolismo. Não tem um excesso, né? Tanto que eu coloquei na fatologia a expressão tranquilidade operosa, que ela mexe com quem é orcaholic. Sim. Como assim tranquilidade operosa? Quem é operoso é estressado, é um ritmo com adrenalina, loucura. Então isso não é operosidade. E aí que a questão do dilema, do embate, né, do assunto, que é a operosidade evolutiva, é isso que é a dificuldade. O modelo que está acostumado a ser operoso é o modelo intrafísico. É o modelo, a partir lá da Fordiano, né? Aquele modelo de produção. Então, assim, esse modelo a gente está acostumado, a gente acha que é o melhor isso, mas eu vejo que a operosidade evolutiva, se você pegar o exemplo de consexos mais avançados, do que é a operosidade evolutiva, a operosidade delas é muito mais, pelo que eu percebo, discreta, parapsíquica, energética, do que de fato de estar consumando produtos, de estar gerando resultados mais sólidos, assim, intrafisicamente. Eu tenho essa impressão. Então, eu vejo assim, que faz parte do trabalho você se envolver em projetos, você tentar desenvolver produtos, mas, assim, eu acho que os produtos são ainda a forma, são os meios para poder fazer assistência, mas eu acho que não é a essência em si. Eu acho que a essência da operosidade é você conseguir ter uma interação interdimensional com SINS e com SEX de um modo que eles consigam fazer o trabalho deles no extrafísico e nós conseguimos fazer o nosso trabalho junto com eles. É entrar nesse fluxo. Eu acho que a essência mais é isso do que o trabalho pesado, manual, aquela coisa mais intrafísica mesmo. Eu tenho essa impressão. Então, é a pergunta que você estava falando, igual, como eu me ajusto em relação a isso? O que eu estou fazendo é o seguinte, quando eu vejo que a minha tendência de operosidade está sendo mais intrafísica no sentido de orcarrolismo, eu já começo a ser crítico comigo. Opa, e dou um break nisso, freio, para não entrar nessa onda, porque ela é meio que irresistível a entrar nessa onda. Viciante também, ela é viciante. A pessoa vai ver os resultados e continua. Justamente. Fazendo. E aí eu comecei a frear, e aí quando eu começo a frear isso, eu começo a tentar ver se eu abro um pouco mais meu parapsiquismo, a parte mais de energia, para tentar, assim, não, me envolver mais com conexões mais da paraprocedência, da intermissão, para poder pegar a essência do que é o processo evolutivo e tentar me voltar para o caminho mais, ou o caminho original, o caminho mais saudável. Então eu tento fazer esses ajustes quando eu saio do lugar. É o que eu estou conseguindo fazer hoje. Ok, em Fatologia, página 1, na 5ª linha. Nesta época de tudo para ser feito para ontem, com a comunicação online 24 horas, como conviver equilibradamente com a tranquilidade operosa? Parece que eu estava adiantando. Então,
Até recentemente eu defendi um verbete que chama autorresiliência ao estresse evolutivo. E justamente nesse verbete eu quis defender a ideia de separar o que é o estresse negativo, patológico, e o que é o estresse evolutivo, porque geralmente o pessoal junta tudo numa coisa só. E eu quis explicar isso. Olha, o estresse evolutivo, ele é desconfortável, ele é desagradável, sim. Mas ele, como efeitos e repercussões, eles não são patológicos. Então, por exemplo, no estresse negativo, você tem o desconforto, tem a parte desagradável, mas tem os efeitos patológicos, ou seja, somatização, quer dizer, doenças físicas, a questão da fadiga psíquica, a questão a parte da fadiga também pode ser no aspecto energético, ressaca energética. Então, você tem algumas consequências que você vê que são patológicas dentro do estresse negativo. O estresse evolutivo ele é desconfortável, desagradável, mas ao longo do tempo, você avaliando, você está envolvido em atividades que são positivas, evolutivas, e estão te causando um incômodo natural, porque faz parte do amadurecimento que está envolvido dentro daquele trabalho, você vai ver que a longo prazo, não, os resultados foram positivos, os efeitos foram positivos, me fez aumentar a lucidez, minha manifestação melhorou a qualidade de manifestação. Então eu vejo assim que, no caso da tranquilidade operosa, tem a ver com essa questão do estresse, ficar atento, lúcido, para ver, poxa, espera aí, a minha operosidade está sendo mais no aspecto de uma operosidade patológica, estressante, no sentido negativo, ou está sendo uma operosidade mais positiva, homeostática. Então tem que ficar atento a essas oscilações e aí ficar fazendo esses ajustes. Quando você vê que tem essa tendência para esse outro lado, porque, por exemplo, que nem estava falando, o holopensene hoje, na Terra, na atualidade, você percebe no dia a dia, tem muita incentivo à impaciência. Hoje, como tudo está mais rápido que antigamente, parece que está todo mundo extremamente impaciente. 1 segundo hoje é uma tortura para a maior parte das pessoas. Então, assim, se você sabe e está vendo que isso está acontecendo, que tem esse holopensene formado, eu vejo no meu caso, por exemplo, tomar a atitude de você, não vou entrar nisso. Eu, no meu caso, por exemplo, ultimamente, nos últimos, pelo menos um mês, eu estou no trânsito, eu estou trabalhando comigo muito forte para poder não entrar na doença do trânsito, porque eu já entrei muito naquilo. De virar uma consciência belicista no trânsito mesmo, de ficar extremamente impaciente. Eu falei, não, chega. Eu acabei até tendo um acidente de carro. Não foi grave, mas tive. E eu falei, não, chegou no meu limite. Não quero entrar mais nisso. Precisou de ter ouvido o acidente para falar, para, eu não vou mais. E aí, ou seja, eu vou dentro do carro, sinto o ambiente, sinto o estresse enorme das pessoas no trânsito, eu fico lá dentro de mim, não vou entrar nisso, não vou entrar nisso. E eu fico dirigindo devagar, com calma. E é impressionante, quanto mais dirigir calma que você tem, mais se estressam com você. É como se você fosse o cara do contrário. Você não está seguindo a onda de todo mundo, você está errado, você tem que entrar na onda. Então eu comecei a fazer isso com autocontrole comigo para poder trabalhar com a questão de paciência do trânsito. Então eu acho que a mesma ideia de aproveitar os experimentos do dia a dia com vários assuntos e você trabalhar com a ideia de autocontrole. Não é reprimir as emoções, mas falar, não, olha, essa manifestação minha belicosa, patológica, eu não quero mais. Então, eu vou trabalhar com ela para eu ceder isso, não ceder mais isso, e fazer o contrário, por exemplo, no trânsito. Olha que satisfação que é você deixar uma pessoa pedir da esquerda para poder passar, e você ser educado e deixar a pessoa passar. Que satisfação que dá de você ser cortês no trânsito. Então, eu estou preferindo gostar, ter prazer pela cortesia, pela educação no trânsito, e gostar de vivenciar isso, do que gostar de vivenciar a raiva, o ódio, o desafeto pelos outros no trânsito. Então, eu acho que a mesma ideia da operosidade como vivenciar a operosidade evolutiva, que é aquela gostosa, prazerosa, homeostática, e que realmente está fazendo bem para mim e para as pessoas ao meu entorno. E isso que eu acho que é o enfoque, você trabalhar nisso. Nesse raciocínio, a gente chega, né, com o trabalho, e principalmente junto com os amparadores, naquilo que o professor Valdo chamava de taquirritmia, né? Que você tem um nível de rendimento muito maior, mas sem entrar nessa correria, né? As coisas vão dando certo, uma coisa encadeia na outra, e você tem uma produção muito maior. Agora, em Codigologia, página 2,
Como uma ou mais cláusulas do Código Pessoal de Cosmoética pode alavancar a nossa operosidade evolutiva? No seu CPC consta uma cláusula específica quanto a este tema? Essa pergunta está vindo lá de Cusco, do Peru. Então, uma cláusula em relação... Em Peru. Uma cláusula em relação... Específica sobre a operosidade. Uma que é antiga minha, que é um princípio da minha cabeça que eu não consigo tirar, que é natural meu, que é positivo, que é esse de... a partir do momento que alguém me solicitou para alguma coisa, eu tenho um compromisso que o outro solicitou, me demandou, eu não tenho coragem de não cumprir. É um princípio meu de querer cumprir. No início havia um excesso de preocupação em fazer isso num tempo mais rápido possível, depois só fui ajustando, porque assim, posso atender o outro e vou atender o outro, mas também eu tenho meu tempo. Não posso exigir um tempo talvez que eu não tenha tão rápido como a pessoa queira. Então, mas esse princípio de cumprir o que eu comprometi é uma coisa que faz parte de uma cláusula minha que eu me ajuda bastante a entrar nesse fluxo de operosidade. E eu vejo que com isso as pessoas confiam muito em mim. Que é aquele negócio, se você tem uma pessoa que sempre você pede algo para ela e ela sempre consegue te dar retorno, você vira uma pessoa de confiança. E tanto para as consciências como para os amparadores. Então eu vejo que para mim o que mais como cláusula seria essa, o princípio de estar sempre disposto a cumprir o que eu prometi. Ok. Em Fatologia, página 1, 8ª linha. Poderia discorrer sobre a abnegação discreta sem o workaholismo? Acho que você comentou um pouquinho. Então, aí é pela própria experiência, né? Assim, eu, no meu caso, tive a oportunidade de me envolver no mesmo trabalho na Consciologia, de ser mais... houve um engajamento excessivo além do ponto, ou seja, me disponibilizei além do que eu podia e peguei um monte de frente de trabalhos de mais de uma IC. E eu vi assim que, por um lado, a experiência foi boa para saber como é que seria isso, mas eu vi que eu não dava conta do nível que eu me coloquei, então precisei reduzir um pouco. E então, assim, por exemplo, eu já citei esse exemplo em outras leituras, mas vale a pena citar porque faz parte da ideia do verbete, que ano passado eu tive uma experiência que eu nunca tinha sentido o sintoma de fadiga. Já tinha visto falar, mas nunca tinha sentido isso. E aí eu estava sentindo que estava com alguns traços de sintoma de fadiga, mas eu não tinha certeza. Eu pensei assim, deve ser só uma fase, talvez daqui a pouco passa. E aí, num certo dia, né, dormi e eu me vi fora do corpo e eu estava num ambiente, porque esses ambientes muito semelhantes à Consciologia, mais cleans, mais brancos, né? Eu me via do jeito que eu estou no intrafísico e ao meu redor tinha uma quantidade boa de consciências esperando ser atendidas por mim. E elas formavam um círculo ao meu redor. Todas elas extremamente pacientes, educadas, nada de tumulto. E eu dei chilique. Eu olhei aquela monte de pessoas, eu falei assim, eu não dou conta. E eu peguei, simplesmente dei um grito, esterilizei um monte de energia para afastar todas elas. Aí acordei e senti um volume enorme de energia saindo do meu corpo. Eu falei, beleza, agora eu estou certeza que eu estou realmente com estafa e a ponta é uma gafe extrafísica. E aí isso para mim foi educativo para ver isso. Peraí, então, ou seja, eu estava indo bem no aspecto de querer ser mais operoso, só que você tem que ver qual o nível de disponibilidade você tem, de estofo evolutivo, estofo energético, e eu vi que eu passei do ponto. Então, assim, precisou passar por essa experiência de gafe para poder eu falar, não, agora eu tenho que reajustar e arrumar isso de novo. Então, e a minha tendência do passado, porque, por exemplo, na época, quando a gente vê aqueles filmes que tinham os cavaleiros medievais, aquela questão de você ter uma missão que era, vamos todos juntar todo mundo junto e vamos montar uma estratégia para poder pegar o inimigo. Aquilo envolvia toda aquela adrenalina, você tinha que ter uma baita energia para poder se envolver naquele processo e ter sucesso naquela missão. Então era um engajamento excessivo, extremamente patológico, que não fazia bem nem para você, porque você estava atuando como belicista, como também você prejudicava um monte de gente. Então, assim, muitas vezes eu vejo que no meu caso, na minha questão de operosidade, eu posso
acabar linkando com essa operosidade antievolutiva belicista que eu tinha no passado e achar de novo que eu estou naquele contexto. Que eu tenho que jogar aquela energia, que eu tenho que ser o soldado fiel, e aí eu tenho que trabalhar com isso, sabe? Ó, só te interrompendo aqui, porque você já está respondendo a próxima para pegar o gancho. Tá. E antagonismologia poderia expandir o antagonismo intermissivista operoso com os BEL operativos? Isso. Porque você vê, tem casos, né, você pegar tanto no passado como hoje, que é muito fácil achar consciências belicistas extremamente operosas. Você pega, por exemplo, o perfil de um militar, ele é altamente operoso dentro do sistema da estrutura militar. Mas ele está atuando contra as consciências, né? Ele está sendo anticosmoético. Então, assim, no caso, por exemplo, quando não envolve missões diplomáticas, envolve missões de guerra mesmo. Então, assim, quando você vai ver essa questão de operosidade, isso que é a dificuldade. Você tende a assimilar os modelos intrafísicos ou as retroformas suas do passado, de operosidade, e aí você vê que a coisa embanana e você ainda não tem muita sinapse ou parasinapse do que é a operosidade de fato evolutiva. Então é como se fosse um aprendizado. Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Você vai fazendo esses ajustes. Então, eu acho que faz parte para um certo lado. Quer falar? Quando eu vejo aqui o verbete, a questão da lucidez, né? Eu acho que isso chama bastante atenção. Então, e eu vejo, por exemplo, no meu caso, que eu tenho a tendência a ser mais operosa, workaholic, eu trabalho com comunicação há 17 anos, né? Então a gente tem essa coisa muito de para ontem, tudo tem que estar produzido. E eu estou aprendendo um monte aqui, né, com esse verbete. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque uma das coisas que também me ajudou muito foi compreender um pouco mais a minha especialidade, os meus trafores, o que as pessoas me procuravam mais, porque, por exemplo, você acaba sendo procurado por um monte de coisa, mas o que daquilo que a pessoa te procura, né, te linka com o melhor que você tem. Porque a tendência, né, até na área da comunicação que eu vejo, tem pouca gente na consultologia, então acabam sempre indo nas mesmas pessoas. Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa condição da lucidez e de você ficar lúcido até para isso. Tá, então muita gente está me procurando, mas qual é a origem dessa procura? O que nessa procura me dá essa satisfação, né, que você falou, da satisfação que vai culminar na taquirritmia, uma coisa mais positiva, evolutiva? Se você consegue mapear, perceber isso também. Interessante você falar que eu também sou da comunicação e eu estou há alguns anos fazendo esse trabalho e eu sinto a mesma coisa que você está falando. Tem pouca gente fazendo isso e as pessoas que pedem trabalho de comunicação parece que estão extremamente carentes daquele trabalho, então, assim, pede com fome mesmo. E aí você se sente bastante dragado porque pressão, né? Muita pressão. E eu estava em 2 ICs fazendo esse trabalho e cheguei ao ponto de não, para mim não dá em 2 fazendo o mesmo trabalho de comunicação em 2 ICs, para mim não dava. Eu cortei. E aí eu senti isso, a mesma coisa que você está sentindo. Eu acho que, só para a gente fechar esse assunto de comunicação, que essa parte de comunicação nos papéis, nos setores de voluntariado, me chama muita atenção esse tipo de trabalho, porque ele exige muito da pessoa em questão de algumas habilidades, e ao mesmo tempo há uma enorme carência de trabalho em relação a isso. Então você fica numa saia justa da situação realmente. Isso eu sinto. Várias vezes eu me sinto mal, porque é como se eu não estivesse sendo assistencial, Sim. Né? Como pode estar tanta necessidade, você teoricamente com aquela especialidade, você não consegue atuar, justamente. Né? Mas assim, voltando para a pergunta que você estava falando, que perdi um pouco. Não, o que eu perguntei, que assim, que eu comecei, se você consegue identificar um padrão e a partir desse padrão você ajustar para essa operosidade evolutiva, entendi. Né? Bom, o que eu percebi é o seguinte. Como é que você fez isso, né? Tá. Aquela questão é o seguinte, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é quando, por exemplo, as demandas vêm de consim e as demandas vêm de consex. Já percebi que o padrão é muito diferente. Por exemplo, você pega uma demanda de consex amparador, quando ele está te solicitando para fazer um trabalho dentro da IC, você recebe as chamadas, tipo assim, o convite para o trabalho. Na hora que eu sentia aquilo, eu não sentia aquela pressão, não sentia aquele incômodo, eu não sentia o peso daquilo.
era como se fosse um convite realmente assim que me desse prazer, me desse vontade de participar disso, de ajudar. Eu não sei, era diferente. Quando eu vejo a demandas vindas por consins, como uma parte das consins nos seus dia a dias vivem estresse negativos, tem autoconflitos, tem muito queixume em relação aos seus próprios trabalhos. Então, quando vem essa demanda de consins, eu percebo que vem mais pesada. Ela é mais, como diz, ela não só vem o pedido da pessoa, vem com sexo patológico junto com aquele trabalho. Então, eu vejo que sinto um pouco mais de carga daquilo, e aí que é a dificuldade. Que eu coloquei no verbete, assim, que a condição do desperto, ele trabalha menor nessas condições. Porque quando vem a demanda da Consex, que ela é mais, pelo menos a minha percepção, eu sinto um pouco mais limpa, parece que eu consigo bancar mais aquele tipo de energia, aquele tipo de padrão de convite de trabalho. Quando vem muito mais assediado, muito mais patológico, eu vejo que eu dou uma suada para poder pegar o tranco e não cair. Então, o que eu percebi? Se eu tivesse na condição de desperto, eu estaria dominando as duas situações. Então, eu vejo que a chave para essa questão da operosidade evolutiva, de fato, começa a partir da condição de desperto. Porque se eu vejo que eu estou numa condição que eu fico não mais vulnerável, eu fico com um nível de autodefensividade sadia, onde pode vir as pressões, pode vir os problemas, eu vou aguentar tranquilo, sem sofrimento, vai ter um desconforto, mas não chega a ser um sofrimento, não vai me impactar, no sentido de fazer até eu cair em fadiga, essas coisas. Então eu vejo assim, que eu acho que o investimento no domínio da dispersidade, eu acho que é o melhor caminho para poder, assim, você de fato vivenciar a condição de operosidade evolutiva. Entende? Então eu acho que nesse caso dos trabalhos, a comunicação, outros trabalhos, eu vejo que se a gente tentar no dia a dia, aos poucos, desenvolver traços ou habilidades que tenham a ver com a dispersidade, independente da demanda que vai vir, do tipo de demanda, qual a origem, a fonte, você vai saber lidar bem com aquilo. Eu acho que seria mais o caminho. Porque, independente da fonte, do tipo de onde está vindo a demanda, você pode negar, talvez pela falta de disponibilidade, pela falta de estofo no momento. Mas se você realmente não tem essa condição, está podendo aceitar, e você não aceita porque você desconfia que aquela origem ali não é duvidosa, talvez não melhor atender, eu acho que corre o risco de haver omissão deficitária. Então, esse que é a dificuldade. Então, eu acho que o caminho mais que é mais correto, desenvolve a dispersidade, que aí as demandas que vierem, sejam qual forem, você vai bancar, e a tendência de ter omissão deficitária vai ser muito menor. Pelo menos o raciocínio que eu cheguei à conclusão, entendeu? Também tem a ver com isso. Pode aprofundar a exemplologia, por favor? Você comenta a condição do desperto ali, né? Uma delas. Então aqui, primeiro assim, operosidade evolutiva mínima. A autodedicação contínua à assistencialidade cosmética pela consim pré-serenona. E coloquei essa mínima porque eu penso no caso das consins que não tiveram curso emissivo, mas já mostram uma devoção, um engajamento em atividades assistenciais na sociedade. Então, elas se dedicam ou seja, organizações governamentais, ou a projetos sociais, e aí você vê que essa pessoa ela vive isso a vida inteira. Não é aquela pessoa que se envolveu, que foi pela curiosidade e depois saiu. São personalidades que já mostram a questão da disponibilidade de interesse essencial e mantêm ao longo de toda a vida intrafísica. Então, eu vejo que no caso da operosidade evolutiva mínima, mostra dessa consim que, mesmo não sendo intermissivista, ela consegue fazer assistencialidade por toda a vida intrafísica, ela é contínua naquele tipo de trabalho. Eu tive essa conclusão. A operosidade evolutiva intermediária, que é o desempenho autoevolutivo magno do desperto multicomplexista. Por que é intermediária? Porque eu penso assim, qual é o ponto, o marco, que a consim ela vai conseguir de fato ter um nível maior de operosidade evolutiva? Eu, pelo meu ponto de vista, eu vejo desperto. Porque já que ele não sofre mais, ele domina mais o processo emocional, tem mais domínio do processo energético, o nível de domínio da questão da interassistência, das rebarbas, das repercussões também já sustenta. Então ele vai conseguir atuar de forma retilínea, sem engasgos,
sem ficar interrompendo os trabalhos. Então vai ser, eu vejo que é intermediário, porque eu acho que dali começa uma operosidade evolutiva de fato mais estável, mais sólida, pelo menos é a impressão que eu tive. No caso, a máxima, eu coloquei dentro nossas referências, que é mais fácil a gente entender na questão do serenão. Não colocaria aqui consciência livre, porque ainda tem dificuldade de entender como é que seria essa condição. Então, eu coloquei mais próximo, que é essa atuação transafetiva, interdimensional e multimilenar do Homo sapiens sereníssimo. Então, o que é a atuação transafetiva? É que nós, tanto a consciência, que está na condição mínima, como a intermediária, não desenvolveu ainda a condição da transafetividade. A autodesperta ele está começando, pelo que eu já entendi nos conceitos, a vivenciar a transafetividade, mas não é uma coisa que predomina ainda na psicosfera dele. O que é, segundo o Waldman, o que é a transafetividade? Então, algumas características. O amor fraternal assexuado. Não viver mais com melindres, mágoas, ressentimentos. Sentir a sensação de autopertencimento à humanidade e para a humanidade. A condição de autodoação permanente, sem desafeição, lastimações, queixumes. Aí o Valdo coloca uma situação, é quando a pessoa já aplacou a fome e a sede de todas as naturezas. Então aí eu entendo que o caso do serenão, ele já ter aplacado toda essa fome e essa sede, quer dizer, se libertou de todos os instintos, desejos, necessidades mais egóicas, ele consegue estar numa atuação, operosidade, muito mais avançada. Porque ele não vai ficar naquela briguinha que geralmente a gente tem, bom, eu estou te dando, estou doando, estou dando assistência, mas o que eu tenho em troca? Você fica sempre fazendo aquela permuta que incomoda, chato, atrapalha essas permutas, porque você não deixa o processo fluir da interassistência de um nível máximo. Sempre tem algo que você quer em troca, e nesse algo em troca você acaba barrando um nível mais aprofundado daquela interassistência. Então eu vejo que essa atuação é mais transafetiva, interdimensional, porque ele já consegue estar na condição inter-extrafísica. A gente, pelo que eu percebo na média, atua mais intrafisicamente, tem mais dificuldade de atuar nas duas dimensões ao mesmo tempo. E multimilenar, porque está fazendo há muitos séculos, muitos milênios. No meu caso, por exemplo, essa condição de ser intermissivista, de ser um praxista, é muito recente para mim. No máximo, se for 2, 3 vidas, olha lá. E eu ainda estou desconfiado, talvez seja a primeira. Então, assim, tem muito tempo ainda para trabalhar essa condição de operosidade evolutiva para ter essa condição transafetiva, interdimensional, multimilenar. Então, essa é a ideia que eu trouxe aqui. Okay. Só queria lembrar aqui fazer uns convites. Amanhã, na tertúlia matinal, o professor Luciano Vicenzi vai estar debatendo o tema empreendedorismo, o paradigma da abundância e a conscienciologia. Então, dentro da especialidade empreendedorismologia, tem até a ver com o que a gente está discutindo aqui. Hoje, às 3h, lá na Consecutivos, o professor Daibert vai estar analisando, junto com uma equipe, vai estar analisando o livro Romance de uma Rainha. Esse livro é um livro psicografado, é da transição do século XIX para o século XX, é do Rochester, ou Rochester, se quiser, contando alguns trechos de uma vida antiga no Egito de um grupo, e segundo o professor Valdo, esse grupo tem relação conosco, ou nós temos relação com essa vida que está sendo relatada ali. Então eles vão fazer uma análise crítica da obra, criticando, vendo o que tem a ver, o que não tem. Então vale a pena, quem tiver interesse, existe online, a possibilidade de se inscrever online é hoje às 3h, das 3 às 6h30. Então vale a pena, é um livro de 2 volumes. Na semana que vem nós vamos estar com o acoplamentário Autopesquisa Holocármica, no sábado e no domingo, dia 3 e 4 de março. Então quem tem interesse nesse assunto, ter uma noção do saldo da própria ficha evolutiva pessoal, como que a gente pode ter variáveis, estimativas, parâmetros para a gente saber, entender a nossa vida atual, por que certas coisas acontecem, por que nós temos tendência para outras condições, como é que o grupo influi nisso. Então eu, a professora Cristiane e o professor Roberto vamos estar lá no acoplamentário semana que vem. E a Uniescom convida para o Imersão na Escrita, a próxima data aqui do final de semana do dia 2 a 4 de março, justamente para passar um final de semana escrevendo e se dedicando à própria obra, os próprios livros, a própria obra-prima. Ok?
Agora, em Fatologia, página 1, sétima linha. Poderia ampliar o item autoexperimentação do ativismo evolutivo com dosagem da autodisponibilidade? Aqui eu quis trazer a ideia do ativismo, porque ao longo dos últimos séculos a ideia de ativismo estava muito ligado aos ativismos mais revolucionários, mais belicosos, mais de confronto. E aí é o seu modelo novo, essa ideia de ativismo evolutivo, né? De você ter esse engajamento, essa afinidade ideológica com Verpons, ideias mais avançadas, mas de uma maneira, uma postura, uma abordagem diferenciada, mais cosmoética, mais envolvido na questão da paradireitologia, então um enfoque mais diferenciado. E é mais aqui, então, que se colocar essa ideia, né? Como experimentar esse ativismo evolutivo, ou seja, um paradigma, a partir do paradigma consciencial, mas também com uma dosagem da autodisponibilidade. Porque aquela ideia do ativismo onde você aquela doação, como vou dizer, porque tem aquelas expressões, eu não sei quais, assim, você acha que é tipo aquelas expressões de tirar sangue, como é que chama aquelas expressões? Suar sangue? Eu não sei se é essa, mas tem umas expressões assim que eu entendo o conceito da autodoação universal, aquela doação permanente que a gente estava falando agora há pouco, mas dentro do meu nível evolutivo, qual o nível de autodoação que eu tenho condições de oferecer? Então, muitas vezes eu já vejo que foi a dificuldade de pensar nisso, assim, se eu posso no futuro pensar em aumentar o nível de disponibilidade existencial, de autodoação, mas no momento que eu tenho para oferecer. Então, acho que ficar nessa reflexão de saber os seus limites do momento, faz parte do seu contexto atual. Com o tempo, você vai amadurecendo, desenvolvendo outras habilidades, trafores, capacidades, você vai aumentando a sua dosagem de autodisponibilidade. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio para não evitar de entrar na fadiga, na síndrome de burnout e outras patologias. Né? Síndrome da pressa, né? Em Parafatologia, página 1, primeira linha. A condição de operosidade do projetor lúcido veterano. Poderia aprofundar? Então, aqui a ideia é que eu vejo, assim, tenho a impressão seguinte, que a partir do momento que você está na condição de projetor veterano, eu, pelo menos, eu vejo assim, tudo indica que se você está na condição de projetor veterano, você já ultrapassou alguns gargalos por exemplo, em relação ao autodomínio somático, ao domínio holossomático. Porque eu vejo o seguinte, que a projeção ela exige da consciência que ela tenha um razoável domínio emocional para poder aplicar técnicas de relaxamento psicofisiológico e domínio energético, principalmente para poder promover a descoincidência lúcida. Então, assim, você está na condição de projetor veterano, pode já demonstrar que você já ultrapassou, já chegou como diz assim, alguns degraus evolutivos, alguns degraus de amadurecimento você já alcançou. E isso facilita para você conseguir começar a atuar intra e extrafisicamente. Porque se, por exemplo, no meu caso, eu ainda tenho dificuldades com domínio somático, com dificuldades com domínio emocional, energético. Então, assim, para mim, estar na condição de projetor veterano e atuar mais lúcido intra e extrafisicamente ao mesmo tempo é uma enorme dificuldade. Ainda não cheguei nesse patamar ainda. Então, essa condição do projetor veterano pode mostrar que ele está num nível de operosidade diferenciado da pessoa que não chegou nessa condição ainda. Legal. Terezinha quer comentar? Obrigado. Eu queria que tu falasse aqui na tecnologia o que tu colocou ali, a técnica do trinômio automotivação, trabalho e lazer, que tu ampliasse assim, nesse sentido em relação à temática do verbete. Sim. Porque é curioso comparar, por exemplo, com a questão do workaholismo, né? Que no workaholismo você tem automotivação, você tem trabalho, mas a ideia do lazer não é bem assim, porque assim, daquele motivação, aquela adrenalina daquele trabalho, quando você vai parando de fazer o trabalho e você vai olhando para dentro de si mesmo como você está, há um desgaste, há um cansaço, não há um prazer naquilo. É mais uma obcecação, um vício que você não está conseguindo. É a mesma ideia de um prazer para uma droga, para um cigarro. É diferente esse tipo de prazer, não é um prazer saudável, algo homeostático.
Então, eu vejo que eu achei importante citar, embora a gente fala muito, né, aponta-se muito essa questão do trinômio, mas nesse verbete, como fala de operosidade evolutiva, vale a pena colocar para relembrar dessa ideia de que, assim, olha, a operosidade evolutiva é homeostática. Então, assim, envolve esse trinômio. Então, tem que ter um cuidado com isso, porque, por exemplo, no voluntariado, todos nós, tudo indica aqui, tem um gosto muito grande pela ciência, pelo paradigma consciencial, gosta de pensar pelo assunto, gosta de fazer atividades sobre o assunto, e isso é positivo. Aí você vai no IC, começa um projeto, do projeto também te pega muito interesse, muita satisfação de fazer aquele projeto, você se dá bem, domina aquele trabalho, mas o jeito que você pode estar vivenciando aquele projeto, de uma forma afobada, apressada, preocupado com a execução perfeita de tudo, querer cobrar dos voluntários que aquilo não deu certo tanto como devia, então entra num negócio que não é o caminho certo. E aí chega no final, o que era para ser extremamente prazeroso, com um aproveitamento legal, virou uma coisa que causou desagrado. Então eu vejo que é tomar cuidado com isso, assim, olha, examina a hora que você realmente está numa condição homeostática de operosidade e examina a hora que você está entrando nesse movimento patológico. Trabalhar em cima disso para ver se tenta sempre ficar redirecionando para o lado mais homeostático. Que pode deixar um rastro, né, que não seja muito positivo também. Né, porque assim, geralmente você vê pessoas operosas que mas não operosas no sentido patológico, elas deixam um rastro de destruição. Porque elas querem que a coisa seja feita, mas quantos ficaram lá atrás, uma situação complicada, porque gerou muita intriga, muita briga, né? Atropelou tudo. Sim. Posso perguntar junto? Outra técnica, aquela da reciclagem existencial. Aí como que a pessoa tem esse feedback? Quando que ela tem que fazer essa reciclagem assim, dentro desse processo? Como que você percebeu assim, que chegou o momento? Acho que o primeiro efeito são dois. Os efeitos sobre você, na sua pensanidade, na questão do soma, se você está adquirindo doenças. Primeiro em você, depois os efeitos em relação ao convívio com os outros. Se os outros estão vendo que você não está tendo muita aglutinação de pessoas ao seu redor, as pessoas estão se afastando, não estão interessadas em envolver com o seu trabalho, tem alguma coisa errada. Entende? Você pode pensar inicialmente, as pessoas não estão disponíveis igual eu para fazer o trabalho. Eu não estou sendo autocorrupto. Será que é só isso mesmo? Será que você está certo? Ou será que você está trabalhando de um jeito que não é cosmoético? Entende? Então, por exemplo, igual sempre que eu lembro das abordagens que o comparador tem comigo e eu vejo as abordagens que eu tenho com as outras pessoas, eu vejo que eu tenho muita incoerência. Porque eu estou conhecendo um referencial mais avançado, a abordagem do operador, que eu vejo que é mais cosmoético, e eu estou com as abordagens ainda assediadoras com os outros no trabalho. Então, por que eu não estou aplicando o que eu vi da lição no próprio amparador? Entende? Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que ficar notando para falar, não, aí está precisando de reciclagem, entendeu? Em Fatologia, página 1, segunda linha. Como avaliar o nível dos trabalhos libertários da ProEx, pessoal? Eu acho que o mais importante dos trabalhos libertários, o que eu vejo, é a questão de você conseguir ampliar a sua lucidez e ajudar na ampliação da lucidez dos outros. Porque a partir do momento que você consegue fazer trabalhos que vai ajudar nessa ampliação coletiva da lucidez, para as pessoas se libertarem de dogmas, de crenças, para elas conseguirem ter acesso a uma realidade consciencial de fato factível, sólida, que é não ficcionista, não imaginária. Então, acho que se ajudar as pessoas a levar mais para esse caminho do realismo evolutivo, eu acho que aí você realmente está executando trabalhos de níveis de trabalhos mais libertários. Que aí você está dando uma liberdade para as suas consciências pensarem de uma forma mais avançada, menos dogmática, vamos dizer assim. Eu acho que é o caminho que eu vejo aqui. Em Fatologia também, linhas 5ª e 6ª de baixo para cima, o que é a automobilidade ProEx? Eu percebo talvez alguns voluntários já perceberam isso, eu percebi que quando eu comecei a voluntariar, eu achei que o voluntariado era uma coisa retilínea. Você começava um trabalho em determinado IC, em determinada área, e aquilo seria para o resto da vida. Tinha uma linha bem formatada na minha cabeça o que seria voluntariado.
E eu, com o tempo, ampliando minha lucidez sobre o entendimento de como seria o funcionamento das Comunex avançadas, não as evoluídas, estou falando só as mais avançadas, onde tem lá os departamentos, os setores, o funcionamento dos trabalhos, eu fiquei pensando como a ideia de mobilidade é mais existente do que aquela questão mais estagnada. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, no ano retrasado, de ter uma hipótese de uma memória do curso intermissivo e de ver os ambientes extrafísicos, os locais, e tinha muita ideia disso mesmo, de departamentos, de cada prédio serem setores separados com trabalhos, atividades diferenciados. E eu via que minha sensação na memória era essa, de mobilidade. Você ora, a prioridade é isso, vamos trabalhar nesse assunto, vamos fazer essa atividade. Surgiu uma outra demanda, vamos todos então para aquele foco. Eu acho que essa questão de projeto grupal envolve muito mobilidade. Não é uma coisa estática, onde, olha, estou fazendo meu trabalhinho, vou ficar só nele, não vai ter mudança, não vou escutar os amparadores, não vou escutar ninguém, porque tem que ser feito só esse trabalho aqui. Muitas vezes não, aquele plano mudou, não é mais, o contexto extrafísico mudou, as pessoas mudaram, os cenários mudaram, você vai ter que fazer uma mobilização, porque tem outra frente de trabalho que é mais prioritária. Então, ter essa flexibilidade de aceitar que há essa mobilidade proexica. Então, eu vejo que no trabalho de voluntariado existe isso. Muitas vezes você está numa equipe e tem um trabalho. Aí você sente que tem uma demanda de outra equipe, aí você faz a acabativa daquele trabalho, mas tem um outro trabalho para ser feito com outra equipe que envolve outras coisas. Aí você terminou, deu a acabativa daquele trabalho. O que agora? Você fica atento às suas inspirações, às orientações extrafísicas, para saber qual é o encaminhamento agora. O que eu preciso ajudar? Então, eu acho que tem que ter essa flexibilidade para ajudar mais, porque aí essa condição de operosidade evolutiva, ela fica de fato vivenciável. Porque se você entende que a operosidade é uma coisa estática, dentro de um plano de ação totalmente linear, há uma tendência de você, nesse caminho, ignorar muito as orientações extrafísicas. Então, acho que tem que ter esse cuidado. Como é que você vê os especialistas dentro dessa mobilidade? Eu vejo assim, por exemplo, eu tenho a impressão, no meu caso, que nessa vida, o assunto praxeologia e lucidologia está muito na minha mente, desde novo. Então, existe alguma demanda egocármica minha de trabalhar com o assunto. Talvez porque envolve uma mega prioridade evolutiva do momento meu pessoal. Então, talvez nessa vida, vai ser necessário seguir talvez essa linha de pesquisa, linha de trabalho. Talvez, próxima vida, o que precisava ser trabalhado no aspecto do egocármico, por exemplo, já tenha sido superado. Então, talvez essa demanda, essa linha de pesquisa atual vai ter que ser alterada. Agora, não sei, analisando o aspecto multimilenar, por exemplo, da personalidade com identidade extra, que ela tem uma linha de trabalho extrafísica já muito antiga. Aí eu não sei como é que funcionaria. Intrafisicamente eu vejo que tem mais mobilidade. Mas eu não sei se extrafisicamente isso acontece. Eu tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que tudo caminha também para um atacadismo, né? Uma atuação da consciência cada vez mais abrangente também. Então, essa mobilidade ela acaba ocorrendo também, eu penso, mas depende muito do papel dela na Max Proex. Então, às vezes, ela tem já um perfil, né? Tem uma condição de assistência, uma identidade assistencial, então ela acaba também convergindo para isso, e aí isso deve vir também do próprio passado. Mas há uma tendência geral da coisa ir caminhando de um modo mais atacadista. Porque sabe uma dúvida que eu tenho, por exemplo? Eu lembro que o Waldo colocava que ele participava de uma equipex que tinha a ver com dessoma, de recebimento de consciências recém-dessomadas, não era? Sim. E aí, dessoma e ressoma. E ao mesmo tempo, tudo indica que ele trabalhou muito com resgate intrafísico de candidatos em intermissão para poder chegar a ter o trabalho de hoje, pelo que eu entendi. E isso parece que durou bastantes séculos. Então, dá a impressão que na linha de trabalho extrafísico, ela pode, dependendo do nível evolutivo da consciência, ela pode ser mais estável dentro de um trabalho a longo prazo. E parece que intrafisicamente ela tende a ser um pouco mais móvel, mobilidade, será? Porque dentro disso é um universo, né? Dentro dessa atuação, vamos supor, de ressoma e dessoma, o que está subjacente aí, tudo é o parapsiquismo, é a exteriorização de energia, é o desassédio, é você conseguir passar de uma dimensão para outra, né? De um modo mais rápido, ataque e arritmia. Então, é uma especialidade assim, muito... que representa, na verdade, uma série de outros trafores, né? Vamos chamar assim. Então,
Eu acho que, querendo ou não, a gente vai adquirindo know-how ao longo das vidas e aquilo vai ficando uma especialidade. Mas ao longo da evolução, naquela especialidade, a gente vai abarcando um número maior de competências, vamos chamar assim, né? Interfisicamente é um pouco parecido. Parafatologia, página 2, antepenúltima linha. Quais são as características da operosidade energética? Deixa eu ver aqui. Eu não sei, não diria talvez características, não sei, mas é mais assim... Porque eu fico vendo assim, a condição do EPICOM, né? O EPICOM, ele consegue, pelo que eu entendo, ele consegue ter um pouco mais de atuação em ter extrafísica do que a pessoa que não é EPICOM, porque ela tem um nível de atenção, de alerta em relação à aproximação de consex, encaminhamento de consex na psicosfera dela, para ela poder fazer o atendimento e tal. Então eu fico pensando assim, que essa operosidade energética, eu acho que principalmente o ponto que pega mais é você conseguir ter um emprego maior das suas sinaléticas parapsíquicas e, através dessas sinaléticas, você conseguir ter lucidez para entender esses sinais e fazer os trabalhos que estão envolvendo a dimensão interextrafísica. Então, nessa operosidade, ou seja, você já domina um pouco mais a questão dos sinais parapsíquicos e já tem um nível de comunicação interdimensional mais eficiente. Então, aí você está mais ligado, você não está naquela condição automática igual no intrafísico, de você desliga do aspecto mais extrafísico, fica só intrafiscalizado, e aí a sua operosidade fica bem mais intrafísica. Então, eu vejo que essa operosidade energética é que você está mais em contato com outras esferas, outras dimensões, com a comunicação interdimensional, e você consegue atuar mais. Né? Eu vejo que talvez isso comece muito na TENEPS, né? Porque TENEPS é a instalação de campo, já existe um trabalho para isso. Quer dizer, o tenepsista ele doa as energias dele, basicamente de bicho, né, mais densas, para os amparadores, ou para o amparador principal que trabalha com um tenepsista, poder fazer o trabalho. Então, querendo ou não, já é essa operosidade energética. E aí, como você comentou, com o EPICOM, Desperto, né, a Semiconsex, isso vai se profissionalizando. Né? A pessoa já não precisa mais daqueles 40 minutos, às vezes, 50 minutos, 1 hora. Onde ela estiver, ela consegue instalar esse campo, ela consegue limpar ou ser, vamos dizer assim, mais útil do ponto de vista das energias. Entendi. Em sinergismologia, página 2, último item. Pode expandir o sinergismo tenacidade evolutiva e operosidade proexológica? O que chama a atenção minha na questão da tenacidade, que é essa questão da persistência, né, é que é lidar com as repetições. Porque a vida intrafísica é muita repetição para inúmeros e inúmeros trabalhos e tarefas. Então, você ter a paciência de lidar com as repetições, sabendo que são necessárias, não estou falando da automimese dispensável, estou falando da repetição que faz parte dos trabalhos em si. Ter a paciência de lidar com essas repetições, tirar proveito dessas repetições para adquirir aprendizados, lições, e conseguir se desenvolver é um mega desafio. Eu, por exemplo, no meu caso, desde jovem, eu tenho muitos sintomas de inadaptação existencial. Então, para mim, lidar com essa repetição sempre foi difícil. Porque a repetição, para mim, é como se sempre foi um incômodo. E isso, para mim, na minha cabeça, não presta, não quero repetição. E para piorar, a pessoa com temperamento artístico, a repetição é um... Porque assim, a gente gosta... Enfadonho. Enfadonho, porque a gente gosta da novidade, não gosta do tédio, a gente gosta das coisas que... como diz, as novidades mesmo. O que repete para o artista... Tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma, entendeu? Porque quem gosta muito da repetição, eu vejo que é mais o técnico, o tecnicista, aquela pessoa mais tecnóloga. Ela gosta da repetição porque ela gosta do detalhismo, ela gosta de trabalhar de forma mais matemática com a coisa, entendeu? O artista, ele gosta mais das formas, né? Então, se a repetição não tem muita novidade nas formas, para que eu quero repetição? Aí você não tira muito proveito. Então, para mim, tende a ser mais difícil. Eu avalio que mais nos últimos 5 anos que eu estou mais paciente, né, com as repetições, tirando mais proveito. Porque, assim, antes, para mim, uma experiência tem que ser começada e ela tem que ser terminada. Ela não pode ser repetida. Para mim, acabou. Então, é como se, como diz assim, aquela postura tem a ver com imediatismo, com impulsividade,
de que a vida intrafísica, o dia a dia, sempre tem que ter algo novo que não me deixe, que não me coloque numa situação de tédio. Então, eu preciso de uma certa adrenalina. E aí eu percebi que, com os últimos anos, estou aprendendo a começar a tirar proveito das repetições e de como elas podem trazer coisas novas para mim se eu investigar mais a fundo as repetições. Porque se eu olhasse pela forma, pela aparência, ela não tinha trazido nada de novo. Mas se eu vou lá, examino com um olhar diferenciado aquela repetição e tento extrair a experiência dela, eu acho coisa nova. Aí comecei a trabalhar comigo e falei, não, já entendi agora como usufruir mais isso. E aí vem essa questão de, a partir do momento que você vai aprendendo a entender o propósito das repetições e tirar proveito delas, é menos uma barreira para você na questão da operosidade evolutiva. Porque se você não gosta de repetição, como você vai se desenvolver sem repetição? Como você vai se operar? É inviável. A série X só repetindo, né? Repetindo, mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida. Então temos que... Eu me enquadro muito nessa questão também. Então, a dificuldade de criar uma rotina útil, porque às vezes você tem que repetir muitas coisas, né? E eu falava muito com o professor Valdo sobre isso, que era meu grande travão, assim, né, na questão da evolução. E como você está explicando, assim, eu fiquei avaliando, né, como que a pessoa cria, né? Primeiro tem que ter uma criatividade, né, para poder sentir o diferencial, digamos, né? Então, tem a ver com a profissão, às vezes, da pessoa, né? Eu mesmo me enquadrei mais na profissão hospitalar, que ali nunca foi igual, né, o dia, professor Pedro. Sabe como que a gente entra ali e sempre tinha coisas novas, né? Então, para mim, foi assim. Mas, às vezes, a pessoa não consegue sair dessa, como diz, não operosidade. Ela fica remando ali, não produz. Como que você vê o que a pessoa possa, assim, né, utilizar de uma forma mais assim evolutiva mesmo? Porque você colocou uma parte do verbete a questão da evolução aqui, né, como prioridade. Então, como ter esse foco, essa visão, assim? Pois é, aí que é o negócio, que é o seguinte, por exemplo, no ambiente de trabalho meu pessoal, sou bibliotecário. Eu todos os dias vou para uma biblioteca, sento em frente ao computador e fico fazendo trabalho administrativo, de vez em quando tenho que fazer trabalho de atendimento. Então, para mim, eu relutava extremamente, falei, gente, por que eu me tornei bibliotecário? Que isso foi profissão tediosa. Porque eu, na minha cabeça, no início, quando eu queria fazer alguma profissão, eu queria ir na área médica. Eu tentei fisioterapia, pensei em medicina, porque eu queria estar em fronte de batalha. Eu queria estar em situações onde acontecia um monte de coisa, adrenalina, eu não queria calmaria. Mas tudo levou para isso, e eu fico com muita dificuldade, tive que aceitar essa realidade minha profissional. Eu falei assim, não, e eu cheguei à conclusão que isso é o melhor para mim nessa vida, talvez. E aí, o que eu faço? Tento administrar, por exemplo. Beleza, estou lá na profissão, estou fazendo minhas atividades geralmente e tal. Tem alguma coisa que eu possa ajudar aqui, que eu não ajudei ainda, que eu não aprendi ainda? Então, por exemplo, no passado comecei a me disponibilizar para fazer trabalho assim, de dar em sala de aula, orientações sobre o funcionamento da biblioteca, cursos de capacitação para uso de base de dados, que eu não tenho perfil de docente, professor, não é minha vocação. Mas eu fiz um mega esforço para entrar nessa atividade para aprender algo e me desenvolver em algum aspecto. Então, assim, tem aquele lado, o que eu estou querendo dizer isso? Que tem um lado da repetição de algo que você já domina, que você já mexe, e ali, no caso, precisa mais do detalhismo, aprofundar mais na área que você domina mais, então, ir a fundo naquela investigação daqueles temas, daqueles assuntos, que geralmente tendem a ser superficiais, e naqueles que você não domina mais, prontificar para tentar aprender a fazer. Eu vejo que fica nessas duas condições. Se a gente aprender a lidar com as repetições, ser mais detalhista, aprofundar mais experiência nessas repetições, e ao mesmo tempo se dispor a aprender coisa nova, aí você vai criar muitas oportunidades de reciclagem e desenvolvimento pessoal. Entende? Eu vejo que é por aí. Posso perguntar? Pode falar, por favor, do polinômio ali, por favor? Empreendedorismo, operosidade, criatividade e tacadismo. Então, aqui a ideia que eu estou colocando no verbete é o seguinte, é que a ideia de operosidade evolutiva ela está dentro da ideia de empreendedorismo. Como a programação existencial grupal ela é um empreendimento, né?
Então, assim, você, a partir do momento que você se candidatou a fazer parte disso e atuar como um operário nessa condição, eu vejo, tudo indica, pelo que eu estou percebendo, assim, que o uso da criatividade e a postura mais atacadista nesse empreendimento ajuda bastante. Porque a postura atacadista é a proatividade, a questão da iniciativa, da prestatividade, e para você se colocar às frentes de trabalho, não esperar que as coisas aconteçam sozinhas, você sempre se colocar nas frentes de trabalho para que elas possam ser feitas. E na parte da criatividade, é aquilo que eu estava falando antes, assim, vai surgir ao longo desse empreendimento dificuldades, gargalos. Então, assim, trabalhar com a criatividade para poder achar soluções para resolver esses problemas. Então, vou dar um exemplo prático. Quando eu entrei na Consciologia, qual que era o problema? Autopesquisa. Como fazer autopesquisa? Todo mundo falava que era fazer autopesquisa, mas não tinha clareza no início como era fazer autopesquisa. Então, eu fui pegar um estilo pessoal próprio. Peguei um caderninho, comecei a anotar coisas que eu sentia, que eu pensava, refletir sobre assuntos para tentar entender mais como é que funcionava, por exemplo. Eu gostava muito de estudar modos de operandi. Então, pessoal, por exemplo, como é que eu funcionava no dia a dia? Quando eu chego perto de pessoa, faço isso, faço aquilo, sinto isso, sinto aquilo. Queria anotar para entender o que está acontecendo, porque eu queria ter autoconsciência maior da parte minha emocional e autoconsciência de por que eu funcionava daquele jeito, para tentar ver se eu achava algum jeito de melhorar meu funcionamento. Porque a minha tendência, desde jovem, é ser extremamente introvertido, então eu não gostava de interagir muito com as pessoas. Então o único universo que eu tinha para buscar resposta era eu e os amparadores. E aí então eu entrava nesse mecanismo de papel, caneta, conectar com o amparador e tentar desenvolver as ideias. Aí chegou no futuro, né, eu peguei e falei, bom, essa técnica que eu tinha utilizado foi útil naquela época. Eu posso utilizar ainda, mas eu cheguei a uma conclusão que eu precisava de algo mais. Ou seja, é um novo problema. Como aprofundar minha autopesquisa? Aí eu peguei, nos últimos 5 anos, esse fato de você se dispor para tratar um tema de um verbete, vou ter que sentar e estudar sobre esse assunto, eu já percebi que durante o processo da escrita, você está, além da reflexão, você está enxergando, parece que aquele assunto fica em destaque no seu dia a dia. E aí você parece que tem mais situações de experiência em relação àquele assunto no dia. É como se você focalizasse o seu foco de experiência, de autopesquisa naquele assunto. E aí ele acaba trazendo mais informação sobre aquilo. E aí você entende mais, aprofunda mais, você começa no meio tempo a descobrir algumas soluções de como lidar com aquele assunto. Ou seja, estou querendo dizer o quê? A técnica de escrever verbete pode ser uma técnica de autopesquisa, ou seja, é uma atitude, é uma abordagem criativa de juntar a autopesquisa com escrita. Porque se você falar assim, não tem verbete, não tem escrita, faz sua autopesquisa. Não tem consimetria, não tem consiograma, faz sua autopesquisa. Você vai ter ferramentas muito pequenas para talvez pensar em como fazer autopesquisa, tira a projeção, estou falando assim, bem intrafísico. Acaba que você, muitas vezes no dia a dia, no rolo compressor, você não para fazer aquela pesquisa e aí você não foca. Então, estou querendo dizer assim, uma criatividade seria, vou utilizar o verbete como uma técnica de autopesquisa, para parar, em determinado momento do dia, eu parar para fazer isso. Então, ou seja, quais outras abordagens criativas você pode fazer para solucionar questões, problemas pessoais existenciais que vão te ajudar? Então, é nesse contexto que eu quis colocar essa criatividade. Caio, quer falar? Obrigado, Caio. Pelo trabalho aí e pelo fortalecimento aí da proexologia, né? Sempre trazendo verbetes aí nesse tema. Ricardo, eu sei que você é um cara dos questionários, de parâmetros, de mapeamento de vários indicadores. E quando eu olhei aqui para o verbete, e pensando aqui na definição de manter as metas existenciais definidas com alto empenho, você chegou a pensar em algo para fazer um mapeamento de quão operoso, em que nível, não sei se daria para a gente falar de nível de operosidade, para dar um indicador para a pessoa que está mapeando? Como que eu calculo, como que eu crio uma métrica do meu nível de operosidade? Essa pergunta aí foi boa, porque
eu não tinha pensado nisso um tempo atrás e eu achei um verbete do Valdo que eu não lembro, acho que é autoinventariograma. Eu acho que é esse título do verbete, não estou na dúvida. Tem um que acho que não é do... É um... Autoinventariograma não é do Valdo, Não. é do... Se não me engano é do Djalma. Mas Não, do Djalma é o... Vivenciograma? Não é isso, não é isso não. Tá. É porque eu achei um verbete do Valdo e lá ele faz uma... Eu lembro que era esse do Valdo. Ele, lá nas categorias, ele criou algumas categorias de medição daquele assunto. E um dos assuntos era autoinventariograma laboral. E aí, na hora, eu fui ler lá a definição, falei assim, opa, achei interessante isso aqui. Aí, o que eu cheguei à conclusão? Que, assim, você fazer o levantamento de todos os trabalhos, produtos, todas as realizações a partir dos trabalhos que foram feitos, é uma forma de fazer essa medição. Então, por exemplo, se eu pegar dentro do contexto da Conscienciologia, eu ia colocar, comecei em 99 voluntariado e hoje estou em 2017, 18. Quer dizer, qual é o levantamento que eu tenho dos trabalhos que eu já realizei nesse período? Todos os levantamentos, não só dos produtos que eu ajudei a gerar, seja uma revista, uma coisa, mas trabalhos realizados de modo geral. Eu acho que dali pode mostrar assim, esse nível de operosidade evolutiva. Mas se for colocar amplo, né, não só nos trabalhos da Conscienciologia, pegar isso e fazer de modo geral, né, desde o momento que você está numa condição mais produtiva, na vida adulta, fazer esse levantamento de todos os trabalhos realizados, seja em todas as áreas da vida, né, seja profissional, pessoal, voluntariado. E isso eu acho que é uma forma que eu penso, cara, que talvez ela já ajude e a pessoa, porque aí a pessoa ela tem uma noção primeiro, da qualidade dos trabalhos realizados, porque quando ela faz o inventariado, ela vai ter noção de quais os trabalhos têm um peso maior, evolutivamente, têm um peso menor, se o nível dos trabalhos foram pegando desafios maiores ao longo do tempo, também a quantidade. Então, você pode fazer algumas análises desse levantamento, é uma ideia. Legal. Eu estava aqui pensando nessa linha, que tem alguns itens da sua própria fatologia ali, por exemplo, no final da segunda linha, a diligência disciplinada, a autolucidez, quanto de autolucidez, quanto de diligência, quanto de autoprontidão operacional, pode de repente ser já alguns indicadores que a própria pessoa pode ir pontuando, criando um score para ela, né, de 0 a 10, quanto que ela tem de... mais para dar algum parâmetro, né, porque a manutenção a gente sabe o grande desafio, né, que é manter. Muita gente cria, vai lá, faz suas metas do ano, mas né, quanto que eu gero de operosidade mesmo, evolutiva nas minhas metas, quanto que eu mantenho. Sim. Então, de repente, já dá para pensar várias coisas aqui para ampliar e até aplicar como um curso o nível de operosidade da pessoa. Vamos mapear o seu nível de operosidade? Acho que vale a gente pensar sobre isso. Muito bom, parabéns. Boa, obrigado, Caio. Em Ciclologia, página 2, o último item. Pode detalhar o ciclo predisposição prestimosa, cooperação evolutiva e omnicooperatividade cosmoética? Isso aqui foi com base no início, quando eu vi, porque teve uma fase minha que eu estava mais ocioso, eu não conseguia ajudar muito, eu estava numa fase mais sombria, vamos dizer assim, que eu estava com uma vontade muito débil, o raciocínio lento. Eu vi que eu não estava legal na época, então eu não conseguia ter um nível de disponibilidade interessencial igual eu tenho hoje, que é melhor. E naquela época, quando eu comecei a sair desse gargalo, eu comecei a ajudar um pouco mais, saiu essa sombra para cima de cima de mim, eu percebi que o primeiro sintoma foi essa predisposição prestimosa. Quer dizer, eu comecei realmente a ter vontade sincera de querer ajudar os outros. Começou daí. E eu vejo que é não crescendo, porque a partir do momento que você se predispõe, a tendência é você se cooperar mais. Aí ao ponto de que um dia você chegar nessa condição de omnicooperatividade, que a questão da cooperatividade muitas vezes assim está ligada ao, como diz, ao seu partido, ao seu grupo, ao seu clã, aonde eu posso cooperar. Mas agora talvez se uma parte de lá, que não é aquele grupo que eu estou mais afinizado, me chama para cooperar, será que eu vou querer? Então ainda tem aquele bairrismo em relação a quanto eu posso ajudar dentro daquele meu grupo, mas ainda não está naquela condição de omnicooperatividade onde você tem uma postura mais universal. De onde vir a demanda,
Se for algo cosmético, evolutivo e eu poder ajudar, eu vou ajudar. Quer dizer, ainda talvez não chegou nesse ponto. Então eu vejo que o ciclo é num aspecto mais de evolutivo, né, de começar da predisposição para um nível de cooperatividade mais universal. Legal. Trinomiologia, página 2, segunda linha. Pode abordar o trinômio proexológico operacionalizar, realizar, sustentar? Então aqui, então essa ideia é similar à ideia de um plano de ação, né, de um dentro da administração, que é aquela ideia, né, de você criar, né, o plano, né, ou se não já tem o plano já, no caso da programação existencial já formulada na intermissão, e você então o ato de operacionalizar, né, dizer, como fazer que essa programação seja feita, como é colocá-la em prática. E aí você, desde novo, né, você vai tentando, junto com o amparo, a fazer aquilo materializar pouco a pouco, fazer operacionalizar aquele projeto. E nesse processo de realização vai vir também a dificuldade de sustentação, porque não é um projeto que vai ter um plano de 10 anos e terminou, no caso, por exemplo, de uma Consim que tenha uma programação até 70, 80, 90 anos de idade física. Então, assim, como sustentar esse plano de um modo que você não vai deixar omissões necessárias. Por exemplo, você tem muitas vezes muitas frentes de trabalho. E é como ter, ao mesmo tempo, ter uma harmonia nas frentes de trabalho e, ao mesmo tempo, você não... como vou dizer assim... Porque tem que ter manter uma harmonia, tanto na convergência das frentes de trabalho, também uma harmonia na sua forma de lidar com essas frentes de trabalho, se é mais homeostática. Então, acho que a dificuldade é essa, assim, de sustentar essa programação essencial, de você, ao longo da vida, vai tendo maior estofo para, primeiro, né, sempre estar lúcido de quais frentes de trabalho são mais prioritárias no momento, a partir da orientação do amparador, e aí você, seguindo essas orientações, fazendo essas frentes, saber a hora que tem que fazer a mobilização, de algumas frentes vão ser alteradas, e aí aquelas frentes que foram alteradas, ter acabativa, as que começaram, você vai exercitar alguns traços, alguns trafores que você ainda não exercitava tanto naqueles outros trabalhos. Então tem uma dinâmica complexa de sustentação, de realização, que envolve muita coisa. Então, assim, eu vejo que no caso do evoluciólogo, como ele já vem cumprindo o PROEX há várias vidas, ele tem um domínio muito maior dessa condição, desse contexto de programação existencial. Ele, por exemplo, que nem um dos VBs estava falando, né? Chegou nessa vida, uma das questões para resolver é a decisão da profissão. E muitas vezes lá na programação existencial, no planejamento, já sabia mais ou menos qual a profissão, e feito para você se adaptar bem com aquele planejamento, chegar naquele momento da profissão de decidir, cria resistência, cria confronto, cria uma dramatização do assunto desnecessária. Então, assim, com o evoluciólogo, está tão acostumado com essas fases naturais, com as etapas naturais, ou as fases existenciais da PROEX, como funciona isso, que é um domínio, um traquejo, vai seguindo o fluxo, vai fazendo os trabalhos. Então, assim, a dificuldade do proexista jejuno é de ficar nesse engasgo. Não sabe como fazer, quando faz, se atrapalha ali. Então, é essa que eu vejo que é a dificuldade dentro desse trinômio, sabe? Legal. Em elencologia, página 3, na última linha, quais são as diferenças entre a Consim operosa e a Consim portadora da síndrome do bonzinho, que também é prestativa? Aí que é a questão seguinte, quando aquela operosidade evolutiva, ela tem muito da questão do autodiscernimento cosmoético, né? Ela, a partir do momento que ela está com nível de lucidez maior, usando um nível de discernimento maior também, essa questão de ligação, de uma conexão boa com a Equipex, ela vai sabendo o que é prioritário e vai agindo conforme é o mais cosmoético no momento para todos. No caso, a Consim, com a síndrome do bonzinho, ela está cega. Geralmente é uma personalidade cega, que com base muitas vezes em traços religiosos, ou até traços militares, a pessoa ainda cai em algumas crenças equivocadas
e aí entra na onda de, muitas vezes, de serviliência, subserviência. Querer agradar, né? Querer agradar. Não dar o contra. Então aí no caso não está utilizando a inteligência evolutiva, não está utilizando o autodiscernimento, né? Ela está presa num processo patológico, emocional, de vulnerabilidade, autoestima baixa, por outros processos, então ela acaba entrando na onda disso. Então aí mais ela, embora ela possa falar sim para muitos desses trabalhos que estão demandados dela, porque ela quer ajudar, mas você pode fazer uma avaliação do rendimento evolutivo dela, pode estar baixo. Porque é igual o caso do workaholic, que tem uma expressão que eu achei boa que o Walter colocou, que é da... Cadê aqui? Performance vazia. A pessoa, ela aparentemente está ajudando, está sendo útil, mas você vai dar uma examinada, a performance está vazia. Então, assim, eu acho que a consciência operosa, que está realmente utilizando a inteligência evolutiva, ela não tem uma performance vazia. Eu acho que é a diferença. Ainda dentro desse assunto, ele pergunta em masculinologia, página 3, no último item. Qual é o perfil do trabalhador consciencial? Quais são os trafores dele? Acho que eu pensaria que eu já tinha colocado a questão de responsabilidade, senso para dever, a questão da... deixa eu ver o que mais aqui. O próprio discernimento que você comentou, quando que ele vai mudar de tarefa, acabar uma para começar a outra. Tem um nível de inteligência evolutiva... Para saber, né? Lidar com isso. Então, o nível de discernimento e inteligência evolutiva é bom. Essa questão também da prestatividade. A outra que eu acho importante também é da benignidade, que é aquela pessoa que tem um perfil de gostar de fazer o bem para os outros. A questão de impor valor, ter como valor a questão da grupalidade evolutiva também, pode ser um aspecto. Uhum. E acho que por aí vai. Eu estava justamente lendo, você coloca aqui o senso teático de grupalidade evolutiva. Como que você lida com essa condição? O ritmo do grupo e o ritmo pessoal? Quer dizer, que é muito mais fácil trabalhar sozinho, né? E ficar, às vezes, produzindo muito, uma performance cheia, do que ter que aturar a pessoa, o ritmo do outro, aquela outra. Como é que você vê essa condição? No início, quando eu comecei a estar mais operoso, mais produtivo, eu era bem impaciente. Eu, assim, achava que queria exigir das pessoas que elas também seguissem o ritmo que eu estivesse seguindo, né? Que valorizasse, tivesse os interesses comuns que eu tinha. E aí foi batendo a cabeça, né? Foi assim, a partir do momento que eu me confrontava com isso, via que não dava certo, que só gerava problema para mim, e acabava sediando os outros, então eu comecei a cortar essa postura. E principalmente pela questão seguinte: se o outro está com dificuldade de ter um certo ritmo, uma produtividade naquele aspecto, e eu também tive no passado, eu precisei passar umas reciclagens para poder superar aquilo. Por que eu vou exigir da pessoa que ela mude, sendo que eu mude agora e já para mim, sendo que eu precisei passar por um processo de reciclagem antigamente? Ela não tem o direito também de passar por isso? Então eu vejo que é mais essa questão do respeito do timing, do ritmo do outro, seja na dupla evolutiva, seja em qualquer relacionamento que você tenha de trabalho, de voluntariado, é a questão do respeito, de você entender que o outro tem o direito tanto de não querer fazer reciclagem, ficar naquele ritmo lento, vagaroso, como diz, ela assumir as consequências dos atos dela, dos atos que ela, evolutivamente falando, como você também respeitar, se caso o ritmo de reciclagem dela for mais lento que o seu. Uhum. Então, é da mesma forma que tem aspectos meus que eu sou mais lento do que o outro está no ritmo maior. Então, se eu vejo o outro está no ritmo maior, eu vou me obrigar a seguir o ritmo do outro de um modo forçado e acabar entrando em colapso, em autoassédio. Eu não vou entrar nisso. Artificial, né? É igual no caso, antigamente, né, a nossa referência era o professor Valdo, em muitos quesitos, ele estava muito mais à frente em ritmo de trabalho. E eu falei, gente, eu não posso exigir isso de mim, eu não consigo ainda. Então, eu vou pegar o exemplarismo dele e vou tentar trabalhar alguns aspectos meus, mas dentro do que é possível no momento, nesse contexto meu. Entende? Eu acho que tem que ter esse respeito com você e com o outro. Né? Eu queria fazer uma pergunta aqui na parafatologia, Ricardo, na página 2, lá no finalzinho, que é a penúltima linha. A operosidade evolutiva da consciência intermissivista lúcida nas comunex.
Se você pudesse falar um pouquinho. Sim. Aqui, se você pegar ali o léxico e pegar a parte Comunex, ou até aprofundar o assunto sobre Comunex em outras obras do Valdo, você aprofunda bem assim como porque ele distingue tanto a Comunex avançada, que é aquela que tem estruturas ou usa ainda para tecnologias, ela tem uma estrutura similar às nossas coisas da Terra, só que ela num nível um pouco mais avançado. Ainda usa máquinas para tecnologias, a estrutura de departamentos ou colegiados, tal, de número de atividades, então tem uma estrutura similar. As evoluídas, que o Valdo distingue, são aquelas assim, que não usam mais essas paratecnologias, essas máquinas, e também não são ambientes que têm formas. Então, assim, a tendência como mais evoluídos é a dimensão mais mental somática, mais sem uso do psicossoma. Então, elas são bem diferenciadas das estruturas das comunexas avançadas. Então, dentro desse entendimento das comunexas avançadas, eu vejo assim que essa atividade, essa intensa atividade que tudo indica que existe lá nas comunexas avançadas, de você sempre estar ali produzindo, trabalhando, principalmente a favor de outras consciências, seja para ir para resgates, seja para fazer um planejamento, um estudo de um assunto lá que envolve várias pessoas, quer dizer, quaisquer sejam as atividades lá, ela é bem operoso do sistema, né? Você acha que isso impactaria numa um descondicionamento nosso intrafísico, para a gente acessando isso enquanto intermissivista, a gente ter tá um pouco mais lúcido para isso, isso ajudaria mais a gente descondicionar e trabalhar mais essa operosidade evolutiva no intrafísico? Por exemplo, nessa vez, quando eu tive essa possível memória de lembrar o curso emissivo, na memória eu estava do lado da do polícia, Tatiana. Por que eu lembrei? Por que estou referenciando isso que é importante? Esse momento que eu lembrei foi um momento que assim, fui tirar intervalo, que a Tatiana não trabalha, a gente estava dentro da Itaipu, no PTI, e no ambiente que estava no intervalo, ele é mais arborizado, a gente estava sentado conversando. E nesse momento que eu estava conversando com ela, que eu tive essa memória, e essa memória era justamente nós dois também conversando nesse período intermissivo, em um local arborizado também. A ideia, nesse momento intermissivo, é que ela estava fazendo uma atividade e eu estava fazendo outra, em prédios diferentes. A imagem que eu tinha das estruturas era semelhante ao logo da Consul. E aí, ou seja, a gente estava saindo de atividade, se encontrar para fazer um intervalo do trabalho para a gente discutir o que estava sendo vivenciado. E o que foi similar à vivência intrafísica. Então, ou seja, o que está a impressão? Com o seu desenvolvimento pessoal, no sentido de recuperação de cônjuge, de lucidez, de escrita, docente, todos os trabalhos possíveis evolutivos que você puder fazer, a sua memória vai conseguindo associar cada vez mais o trabalho que estava sendo feito extrafísico com o intrafísico. Porque, vamos supor, se você... quase nenhuma das atividades que você faz aqui são similares às atividades extrafísicas. A possibilidade de você lembrar vai ser muito pequena, porque a memória não vai juntar uma peça com a outra. Então, eu vejo que você está aqui na Cognops, nesse ambiente, mexendo com as atividades, pensando sobre os assuntos, a tendência de ele fazer essa ligação. Então, dessa ligação, você vai ver vai ter como referência algumas ideias, alguns trabalhos, algumas atividades extrafísicas que podem ser replicados no intrafísico. E aí você começa a funcionar mais na condição de consex, no sentido de pensamento, mais do que com sim. Eu percebo essa tendência. Aí a gente vai conseguindo se reeducar e funcionar diferente aqui no intrafísico. Entende? Eu tenho essa impressão. Pode. Sobre a frase enfática, você poderia falar um pouco, Sim. por favor? Então aqui está uma frase enfática, né? A maior operosidade evolutiva é alcançada quando a consciência aprendeu a atuar enquanto mini-peça multidimensional lúcida e já cumpre sem vacilações os autodeveres cosmoéticos. Então, eu estava dizendo aqui que para refletir essa condição de mini-peça, né? A gente fala muito sobre a condição de mini-peça, mas vale a pena estudar o que é a condição de mini-peça, ver se você se enquadra nas características, nos traços ou nas posturas, no posicionamento de uma mini-peça. A partir dessa reflexão, você vai ver qual grau, qual nível eu estou da condição de mini-peça. A partir do momento que você está cada vez mais atuando de fato na condição de mini-peça, a tendência é realmente você ter um nível de maior operosidade evolutiva.
porque você já não vai estar se libertando de alguns processos mais egocêntricos para estar numa condição mais interassistencial. E nessa condição, você estando mais operoso, pelo fato de já estar conseguindo ser uma mini-peça, você também tende a vacilar menos. Porque quando você vacila mais, ou erra mais, é porque ainda tem tendência do seu ego estar querendo se sobrepor dentro das suas necessidades, seus desejos, suas inquietações, seus conflitos. Você acaba criando obstáculos, impedimentos para uma realização de uma interestência mais avançada. Então eu vejo que concluindo que essa maior curiosidade evolutiva, se você já está nessa condição de mini-peça, ela funciona melhor e aí você tende a ter um desempenho mais retilíneo, sem vacilações. E aí eu vejo que aqui tem muita condição com a especificidade. Ricardo, a gente agradece. Espero que a sua curiosidade continue aí na escrita de verbetes, né, rumo ao 25º. A gente agradece também a presença de todos aqui, a presença dos teletertulianos aí online. E a gente chama os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 22 perguntas enviadas online. Temos um convite. Adriana Kawati com o curso Leitura Lúcida. Boa tarde. Em nome do SAEC, convido vocês a participarem da 7ª edição do curso Leitura Lúcida. Esse curso visa estimular a tecnicidade para o autodidatismo e o autodesassédio mental somático. São 25 professores especialistas, compartilhando técnicas de seleção, leitura e análise de diferentes tipos de textos. Por exemplo, a gente tem como escolher livros para ler com o professor Hernani Brito, leitura e parapsiquismo com a professora Mabel Teles, leitura digital útil com a professora Adriana Lopes e outro exemplo seria leitura de dicionários com o professor Pedro Fernandes. Esse curso é modular, com aulas gravadas e online, que pode ser feito presencialmente no SAEC, aqui em Foz do Iguaçu, ou totalmente à distância. Ele vai começar agora no primeiro módulo, dia 11 de março. Maiores informações pelo e-mail saec@saec.org ou pelo telefone 45 2102 1499. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Sedentarismo Afetivo. A especialidade é Psicossomatologia. O verbetógrafo é o professor Lindomar Cunha. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.